Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, Bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. A gente aqui está de volta, agora com um assunto novo, tá? Para iniciarmos o segundo semestre. Na última aula nossa, que a gente fez uma aula através do Meeting, né? A gente tirou algumas dúvidas sobre indústria, né? Revolução industrial, desenvolvimento das indústrias no Brasil, e foi tema do nosso último simulado. Espero que todo mundo tenha saído bem. As questões estavam dentro daquilo que a gente viu na nossa revisão, tá? E hoje a gente inicia com assunto novo. Nós vamos começar a falar sobre as fontes energéticas, tá? Durante todo esse início do segundo semestre, a gente vai falar sobre o que são fontes de energia, fontes renováveis, não renováveis, fontes alternativas, combustíveis fósseis, energia hidrelétrica, termoelétrica, né? Gás natural. Vamos falar dos impactos da utilização dessas fontes de energia para a natureza, as suas vantagens e desvantagens, né? Tanto a nível mundial como um foco no Brasil, tá? E hoje a gente inicia falando um pouquinho sobre o que são fontes de energia, tá? E o que são fontes renováveis e não renováveis, ok? Então vamos lá. É, as fontes de energia, né, são recursos naturais ou artificiais que são usados pelo homem para a produção de algum tipo de energia, tá? A energia, ela é que move a realização de um trabalho. Quando a gente vai para a parte da física, né, o que significa energia? Energia é a força propulsora de um trabalho. E esse trabalho ele pode ser um simples movimento, tá? Ou a produção de algo mais específico, utilizando fontes mais caloríficas, como carvão, como petróleo, tá? Então, o simples fato de você estar se movimentando, você está produzindo energia, a chamada energia cinética, energia do movimento. Tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe de energia cinética, do movimento, porque é um assunto totalmente ligado à física. Mas é importante para a gente entender o que é que significa energia. Tá? Então, vamos voltando aqui à nossa realidade. Então, as fontes de energias ela podem ser recursos naturais ou artificiais, ou seja, criados pelo homem, né? Para produzir algum tipo de energia, certo? É, as fontes de energia ela também possuem relação com questões ambientais, porque dependendo da sua utilização, essas energias elas geram impactos graves, né? É por isso que hoje a gente está no século XXI, existe uma pegada muito pela preservação ambiental, né? Porque há uma preocupação do que vai acontecer no amanhã, né? Então, o desenvolvimento sustentável, a procura de energias limpas, né? Aquelas energias que agridam menos o meio ambiente, hoje é uma preocupação. No início, alguns séculos passados, né? Não existia essa preocupação porque a agressão era muito pequena, o tamanho do universo, a quantidade de fontes ainda a serem exploradas era muito grande. Então, hoje também há uma preocupação com a escassez de algum desses tipos de fontes energéticas, como, por exemplo, o carvão mineral e o petróleo, que a gente vai falar posteriormente, tá bom? Então, vamos lá. As fontes de energia, elas se classificam em renováveis e não renováveis, tá? Como o nome diz, fontes renováveis são aquelas que se renovam, tá? Mas, assim, a definição mais correta não é que é aquela que se renova, é aquela que o meio ambiente tem facilidade de renovar, ou se renova em um pequeno espaço de tempo. E a não renovável, a gente não pode dizer que é aquela que nunca vai se renovar, mas é aquela que a sua sintetização ela é de difícil construção pelo meio ambiente. Por exemplo, a gente fala de carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil
que é produzida no interior da terra, né? Através de restos de animais, vegetais, matéria orgânica. Se acabar o carvão mineral, tá? Não quer dizer que nunca mais vai existir o carvão mineral, mas o tempo, a Terra, ela vai demorar um tempo, alguns 1000 anos, para poder produzir novamente. Porém, para nossa realidade enquanto ser humano, alguns 1000 anos na frente, né, é uma realidade fora do que a gente precisa, porque a gente não sabe nem, com certeza nós não estaremos vivos, mas a gente não sabe nem se a humanidade vai existir. Então, por isso, elas são denominadas de não renováveis. É importante a gente entender isso, ok? Mas vamos lá. Fontes renováveis. Vamos dar alguns exemplos aqui no material. Eu trouxe um material para vocês aqui darem uma olhada. E, assim, muito bacana o material, tem falando, explicando cada uma delas. Então, quem tiver dúvida, vem aqui no material depois e dá uma lida, tá? Entre as fontes renováveis, eu citei aqui a energia eólica, né, que é uma energia altamente limpa, que é produzida a partir dos ventos, tá? Portanto, ela é uma energia inesgotável, porém ela tem alguns problemas, né? Nem em todo lugar você pode utilizar, tem que ser em lugares que existam ventos fortes, tá certo? Tem aqui um mapazinho mental que eu trouxe, falando um pouquinho sobre as fontes alternativas, mas a gente volta já aqui para dar uma olhada nele, tá? Então, ainda como fonte renovável, a energia solar, que é que ela utiliza a luz do sol, certo? Ela é muito utilizada hoje em dia por ser uma energia limpa e mais barata, tá? Existe um problema que é a questão da captação. Você tem que ter uma área que tenha uma grande quantidade de luz solar, você recebe essa luz em placas e uma bateria armazena essa energia, e nesse sistema, né, solar que existe, a energia solar ela é transformada em energia elétrica e é utilizada hoje em grandes condomínios, em algumas empresas que gastam muito energia, porque o seu custo ele acaba sendo bem menor, porque qual é a sistemática? Você produz a sua energia, né, e aí você vende para a companhia energética, e aí o que você gastou, você abate. Tá? Então, no final, a conta fica bem pequenininha, certo? A energia hidroelétrica, que é aquela que é produzida a partir do movimento da água, né? Hoje é a principal fonte energética do Brasil, né? Cerca de quase 60% a 70% da energia produzida no nosso país é proveniente da energia hidroelétrica. E o mecanismo é o seguinte: você tem aquelas grandes usinas e você trabalha com o movimento, se faz as barragens, né? Você represa a água e no momento que você quer, você abre e a água desce, aquele movimento, né, da água produz a chamada energia cinética ou mecânica do movimento, e essa energia faz com que as turbinas das usinas hidrelétricas elas girem e ali, nesse processo, elas produzem energia elétrica, tá? Por ser uma energia limpa, por ter abundância e ser renovável, é uma energia que tem muitos pontos positivos, tá? Tem alguns negativos, que é a questão do, por exemplo, do impacto ambiental pela produção do lago. Você tem que ter um lago em torno das usinas para poder represar. Isso você acaba eliminando o material arqueológico, a questão dos solos daquelas áreas, e também pelos acidentes que podem ocorrer devido à falta de manutenção, né? A gente tem alguns exemplos recentes, como Mariana, né? E outras reservas em que houve, que estourou a barragem, uma inundação, né? De partes das cidades, até com mortes e tal, ok? Mais embaixo a gente tem um outro tipo de energia renovável, que é a biomassa, tá? A utilização dela consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia. Então, assim, as mais utilizadas são a lenha e o bagaço da cana e resíduos agrícolas. Então, você pega, queima esses restos de substâncias e se produz a energia, tá, necessária. Ela é renovável, porém,
né, é uma energia que tem um alto índice de poluição, produz muito dióxido de carbono, tá? Então, assim, ela é, vamos dizer assim, uma fonte mais primitiva. Hoje em dia, as pessoas e os lugares estão deixando de utilizá-la por conta dessa questão da poluição atmosférica, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ah, tá. A energia das marés ou maré motriz. Gente, ela possui o mesmo princípio da energia elétrica, certo? Tem que ter uma barragem, você tem que ter todo um sistema de eclusas e comportas para que você haja o represamento, a subida de nível da água, para você usar o movimento, porém aí é da água do mar, ao invés do rio, tá? Para a produção de energia. E, assim, eles utilizam muito o movimento das marés, né? Quando a maré está mais cheia, ocorre o represamento, depois solta. É um sistema muito mais complicado de se fazer. E aqui no Brasil a gente faz muito pouco. Tá? Por quê? Porque no Brasil a gente tem inúmeros rios, tem uma rede hidrográfica muito grande, rios com potencial energético, então não há necessidade. Porém, em outros países aí afora que não tem a quantidade de rios como nós temos, com potencial de produção de energia, acaba utilizando esse sistema. Tá? Agora vamos falar um pouquinho das fontes não renováveis. Tá? As fontes renováveis são aquelas que a Terra, né, o tempo demora para sintetizar quando ela acaba. Então, assim, as principais fontes não renováveis são os combustíveis fósseis. Esse a gente vai falar aqui durante o ano. Tá? Carvão mineral, petróleo, tá? O xisto bituminoso e o gás natural. São os 4 que eu vou falar para vocês aqui no decorrer das aulas, tá certo? Então, ele traz a queima dos combustíveis e cita esses materiais que eu falei e tal, a importância dele, né, hoje na humanidade. Cerca de 81% de toda a energia, matriz energética do mundo, né, vem dessas 3 fontes principais: petróleo, carvão e gás natural, tá? E no Brasil é cerca de 56%, ok? Um outro dado importante que a gente precisa lembrar, a gente está falando um pouquinho de vantagens e desvantagens. As duas principais desvantagens desse tipo de energia, uma que é altamente poluente, tá? E o segundo, que ele é não renovável, né? E hoje já se tem uma escassez de alguns produtos citados aí em algumas partes do mundo, e em outras existe uma tendência de, nos 20, 30 anos posterior, venha a acabar. Por isso que o mundo, de uma maneira geral, está se investindo em fontes alternativas, tá certo? A energia nuclear, né, que é aquela tipo de energia que é produzida a partir da fissura atômica do átomo, tá? E quando há essa fissura, se produz a energia nuclear, e a energia nuclear ela é transformada em energia elétrica. É uma energia muito cara e tem alguns perigos em torno da sua produção, como vazamento radioativo, perigo de explosão, dificuldade de se colocar. Tanto é que no Brasil a gente não tem quase nada de produção nuclear. A gente teve alguns projetos em governos passados, como a Angra 1, Angra 2 e Angra 3, tá? Mas existe também uma rejeição muito grande dos ambientalistas, das pessoas que moram em lugares onde essas usinas vão se colocar, porque já houveram alguns acidentes em usinas nucleares no mundo afora, tá? Inclusive aqui no Brasil, no passado, teve algumas situações, não tão quanto no mundo, mas sim. Um outro problema é o lixo nuclear que é formado, tem que se ter um local adequado para se colocar, para não haver contaminação. Então, tudo isso é complicado. Então, é uma energia cara e, assim, como a gente tem outras alternativas em abundância, ela acaba ficando um pouco em segundo plano, em terceiro, em quarto plano, vamos dizer assim.
tá? Mas aqui eu falo um pouquinho desse sistema, das vantagens e desvantagens, depois vocês vão dar uma lidazinha. Aí, pessoal, com isso a gente acaba a aula de hoje, tá? Na aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre essas fontes aqui no Brasil e vou conversar com vocês sobre esse mapa que eu fiz aqui, esse mapa mental que fala sobre fontes alternativas e dessas energias, né, que são renováveis. Na realidade, vou aproveitar e vou falar até agora. As fontes alternativas de energia são fontes normalmente limpas que se busca para poder substituir as fontes tradicionais, tá? Quais são as fontes tradicionais? Os combustíveis fósseis são tradicionais, carvão mineral, petróleo. Então, todas essas fontes que são consideradas renováveis, ela entra num rol de alternativas, né? São fontes que você tem em abundância, né? E causam menores impactos para o planeta de forma geral, tá bom? Então, na próxima aula, a gente entra falando um pouquinho das fontes no Brasil. Abraço para todo mundo, até a próxima aula.